Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Afonso, sou delegado de Polícia Civil há 25 anos e estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a questão dos assassinos em série. Algo que assusta muito as pessoas é saber que esse tipo de criminoso muitas vezes frequenta mesmo lugares que nós, né, trabalham junto conosco, estudam, vão para academia, igrejas ou seja, convivem no mesmo supermercado que nós, porém aparentam ser pessoas normais. Você não sabe, não tem noção de que realmente aquele monstro está do seu lado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Bom, gente, como eu falei, eu sou professor e escritor, tá? Delegado de Polícia Civil há 25 anos. Estou aí começando esse bate-papo com vocês para que possamos nos conhecer melhor. Quem puder e quem quiser me seguir, eu tenho o meu Instagram, Delegado Afonso, com dois Fs, tá? O YouTube, Marcos Afonso Júnior 3577. E o TikTok, Marcos Afonso Júnior também. Tudo com dois Fs, tá? F de forte. Então vamos lá bater esse papo para que nós possamos nos conhecer um pouco melhor. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os maiores serial killers da história, né? Alguns dos maiores serial killers, tem vários, mas nós vamos falar um pouquinho sobre alguns deles, ok? Aqui justamente serial killers, histórias reais, que nós vamos agora ter esse canal para bater um papo sobre esses assuntos. Delegado Marcos Afonso. Sou escritor, tá? Tenho dois livros publicados, Quebra-cabeça do crime, Histórias reais e o passo a passo de investigações policiais, onde eu trato de 13 ocorrências policiais que se transformaram em inquéritos, todos foram presos e condenados, casos bem interessantes no detalhe, as investigações, ocorridos aqui em São Luís do Maranhão, e Corumbá, Vitória das Sete Mulheres, uma face um serial killer. É um assassino em série que nós prendemos aqui no Maranhão também, e eu conto essas duas histórias, tá? Quem tiver à disposição, quem tiver interesse, o Quebra-cabeça do crime já está à disposição, tanto na estante virtual, você pode chegar lá no estante virtual e procurar que tem, como também no site Clube de Autores, também existe o nosso livro, também temos ele na Amazon, tá bom? O Corumbá ainda não foi lançado, já estou publicado, tá publicado já praticamente, já está sendo, mas vai ser lançado agora recente, e quando tiver no ponto também avisarei para vocês, tá certo? Essa frase, pessoal, essa aqui é do livro Silêncio dos Inocentes, né, de Aníbal Lecter. Quem viu o filme também, o Silêncio dos Inocentes, vai se lembrar disso aqui. Ele diz que as emoções humanas são um presente dos nossos ancestrais animais. E a crueldade é um presente que a humanidade deu a si mesma, né? Isso aqui é uma frase muito forte do Aníbal Lecter, que na verdade existiu, tá? Isso aqui não é ficção. Aníbal Lecter, ele realmente é um médico mexicano, foi um médico mexicano que executou seu companheiro e o esquartejou, tá? E baseado nessa entrevista foi criado esse livro e criado também o filme, né? A série, são três filmes na verdade. Então, assim, gente, como é que nós podemos identificar e compreender a origem do comportamento do assassino em série e destacar as características comuns entre serial killer? Nós temos aqui, eu vou até deixar claro para vocês, que vou em breve estou anunciando também, tem uma palestra que eu gosto de proferir, que é o perfil do assassino em série de investigação criminal, baseado justamente na minha vivência como delegado de polícia. E nesses temas aqui nós tocamos lá na palestra, tá? Quais os meios de investigação que devem ser aplicados para os crimes praticados pelos assassinos em série, que não é a mesma forma, né? Queira ou não, é uma forma diferente de se tratar. E o que é que impulsiona certas pessoas a adotarem a postura que vai em contra a lógica da preservação da vida, né? Você vê que o assassino em série, ele deseja a morte, ele deseja criar o caos e a morte. Aí, o que é que leva, o que é que impulsiona isso? Tudo nós vamos trabalhar nesse nosso bate-papo. Bom, o termo serial killer, gente, ele surgiu na década de 70 através de Robert Hessler, que foi um grande agente especial do FBI, e ele foi o fundador da unidade de ciências comportamentais. De lá, começou a trabalhar de uma forma diferente os assassinos em série. Não vou deixar bem claro para vocês, daqui a pouco nós vamos ver que o assassino em série sempre existiu. Porém, foi tratado de forma diferente, inclusive com os termos, né? Aqui foi criado o termo serial killer, né? Assassino em série. E nós temos um seriado muito interessante que é o Mindhunter, da Netflix, que trata da criação desta unidade. Está muito interessante, eles entrevistam vários serial killers, vários assassinos em série presos na época, e de lá começa a se trabalhar e tem uma técnica realmente de investigação em cima desses tipos de
indivíduos, tá? Os assassinos de série eles sempre existiram, gente, sempre existiram na humanidade. Eles muitas vezes eram confundidos com heróis, até pela brutalidade que eles praticavam nas guerras. E eles saíram muitas vezes como heróis, né, naquela época, mas até porque não tinha um limite moral em relação a isso. Mas muitos extravasavam o seu âmbito, o seu desejo assassino nessas guerras, nessas batalhas. O primeiro que nós temos registro realmente é o Gilles de Laval, que é o Barão de Reis. Ele, na verdade, foi um amigo, um parceiro, lutou ao lado de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Foi marechal do exército francês, o maior cargo do exército francês na época. Porém, após a morte de Joana d'Arc, ele depois saiu do exército. Um homem muito rico, era mais rico que o próprio rei da França. Foi abusado pelo seu avô, né? Ele era um garoto rico. Seu pai morreu, ele foi criado pelo avô, foi abusado pelo avô. E após toda essa situação, quando ele sai do exército, com 25 anos ele já era marechal do exército francês, saiu do exército e começou a dilapidar seu patrimônio, criando igrejas muito caras e peças teatrais. E com isso ele terminou entrando para o mundo da magia negra e de lá ele começou a cometer crimes de abuso de criança. E ele é o famoso conhecido Homem do Saco, né? Como foi falar na Europa, surgiu a história do Homem do Saco, era ele, tá? Foi denunciado pelos seus próprios empregados, né? Na época, parentes, que é uma coisa muito bárbara. E ele foi preso, condenado e morto, tá? Por enforcamento na época na França. Ilana Casoy, ela é jornalista, né? Especialista em criminologia, é autora de vários livros sobre serial killers. Ela tem um livro muito interessante que eu indico a vocês, que é o Quinto Mandamento, que fala sobre a Susana Casoy, o crime da Susana Casoy. E ela diz que uma distinção que nós falamos sobre geralmente em relação à característica qual é a principal motivação de um serial killer. A principal diferença entre o serial killer e outros assassinos é justamente a falta de interesse, falta de motivação. Tá? Esse para mim, realmente ela fala, eu concordo com ela. Inclusive há uma divergência em relação a conceito que o FBI fala, né, que ele coloca em relação ao serial killer. Nós divergimos aí realmente a isso. E o principal motivo que a principal característica do serial killer é a falta de motivação. Ele, na verdade, ele retrata algo do seu passado que ele lança para alguém que nunca nem viu. Né? Então é bem interessante isso aí que nós só tratamos na nossa palestra também. E há um consenso entre os estudiosos que os assassinos em série eles têm uma ligação íntima com a psicopatia e a psicose, né? Que são os desvios mentais diferentes que nós também aprofundamos na nossa palestra. Mas existe essa ligação muito íntima entre eles, tá? Vamos tratar agora sobre alguns dos maiores assassinos em série da história. Nós temos aqui o John Wayne Gacy, o palhaço assassino, que ele teve 33 mortes na sua história, foi morto através de injeção letal depois de preso, né? Executado. John ele era um homem casado, com prestígio lá em Chicago, chegou a ser tesoureiro do Partido Democrata, capitão comandante da Defesa Civil, considerado o homem do ano. Então, assim, era uma pessoa que na hora de folga ele se vestia de palhaço, é o palhaço pogo, e ia divertir as crianças. Mas ele era um assassino, matou 33 adolescentes, tá? Arthur Shawcross, o assassino do Rio Gênesis, também é outro indivíduo muito perigoso que matou 13 crianças também, adolescentes dos Estados Unidos. Ele, inclusive, foi para a Guerra do Vietnã, uma pessoa um pouco retraída, né? Desde jovem, mas ele foi para o Vietnã. Lá ele mesmo comenta que assassinou 2 crianças vietnamitas e chegou a canibalizar essas crianças, né? Então é uma coisa muito bárbara que você vê nessas pessoas, né? Aparentemente um cidadão, um senhor, mais um monstro, né? E por qual motivo o número de casos ovenombos é muito maior do que as mulheres assassinas, gente, em séries, né? Bom, é o seguinte, normalmente nós tratamos também desse assunto lá na nossa palestra, mas eu vou adiantar para vocês algumas coisas. Na verdade, a mulher, quando ela sofre esses abusos na infância, normalmente todo assassino em série, todo psicopata, toda psicopatia, todo psicopata ele tem ele passa por um tipo de característica que é uma violência, um abuso físico, um abuso sexual, um abuso psicológico. Normalmente isso ocorre, né? E quando uma mulher passa por isso, normalmente ela tem uma tendência a se autodestruir. Tá? Normalmente ela se prostitui, vira drogadiça, ela tenta se matar, né? Ela comete suicídio, então se lesiona, se autolesiona. Dificilmente ela vai para o mundo do crime como homem. Ela passa para cometer
crimes em série, assassinatos graves, né, por situações como essa. Quando ocorrem, elas são consideradas os anjos da morte ou viúvas negras. Por quê? Porque quando ocorre, normalmente elas não cometem esses atos tão graves como os homens, da forma como eles cometem. Graves sim, mas na vez não tão violentos, né? E elas cometem crime normalmente contra os maridos, os filhos, de forma não tão violenta, usando veneno, sufocamento, ou então os anjos da morte, que nós falamos que são as pessoas que são cuidadoras, enfermeiras, médicas, que utilizam também envenenamento ou sufocamento para matar suas vítimas, tá? Mas normalmente elas não vão para a brutalidade total igual do homem, que chega a cometer aquelas barbaridades tão graves. Mas são assassinos perigosos também, existem assassinos em série, vou mostrar para vocês aqui. Janine Jones, Northwest de San Antonio, Estados Unidos, era uma enfermeira, como falei para vocês, essa área tem muito disso aí também, esse tipo de problema. Ela é uma enfermeira pediátrica, onde ela chegou a matar cerca de 60 crianças, né? O que é que ela fazia? Para ela ter uma visibilidade grande, ser reconhecida, ela injetava nos seus pacientes algumas substâncias. Quando as crianças passavam mal, ela ia lá e tentava retornar à saúde da criança. A maioria, muitos morreram, né? Não digo a maioria, mas muitos morreram. Foi descoberto, foi preso e condenada, e ela matou a média de 60 crianças. Theodore Kaczynski, ele é conhecido como Unabomber. O Unabomber, na verdade, ele é um homem muito inteligente, matemático, é considerado um gênio. Ele é muito preocupado com o meio ambiente, o futuro da tecnologia, dizendo que ia interferir no futuro do mundo, das pessoas, da humanidade. E ele conseguiu falar sobre suas teorias, né, inclusive levando para jornais, e através desse levantamento foi descoberto. Ele chegou a enviar várias cartas bombas para as universidades, justamente onde existiam esses estudos, e chegou a matar 3 pessoas e feriu outras 23 dessa forma. Era um homem muito inteligente. Normalmente não é assim, tá, gente? O pessoal, a maioria dos assassinos em série tem um QI baixo, não tem um QI tão elevado como o Theodore Kaczynski, tá? Mas esse é um caso especial. Será o killer Green River, ele chegou a executar 49 mulheres também nos Estados Unidos. A análise do perfil psicológico dele também conseguiu chegar aí o indivíduo. Na verdade, a análise do perfil psicológico muitas vezes é sobre, porque você não, claro que eles não conhecem quem é a pessoa, né? Então eles trabalham em relação a todo aquele ambiente em que ocorreu o crime, toda aquela situação próxima ao delito, e o comportamento que você consegue levantar alguma coisa em relação a isso. Então, com isso você consegue descobrir, ou pelo menos limitar quem seria mais ou menos aquela pessoa, né? Que é o perfil criminal daquele indivíduo, psicológico daquele indivíduo, tá? Então, esse aqui também matou 49 mulheres nos Estados Unidos. Vamos chegar aqui o Luiz Garavito, na Colômbia, que era conhecido como a besta, tá? Na Colômbia, na América do Sul, tem uns casos muito graves em relação a isso. Ele estuprou e matou várias crianças, isso chega a um total de 300 crianças, é suspeito, 138 vítimas confirmadas, tá? E foi preso, está preso até hoje. Na Colômbia também tem o Pedro Lopes, que também teve 110 vítimas confirmadas, né? Possível número também de 300 pessoas, matou na Colômbia, Equador, é conhecido como Monstro dos Andes, matava crianças, meninas de 8 a 12 anos, né? Javed Iqbal, que é um paquistanês que também matou a média de 100 pessoas, e foi capturado através de uma carta, ele enviou para a polícia, que eles gostam disso aí, eles gostam de provocar essa situação, não ficar no mundo de isolamento, eles precisam dessa instigação para viver. E só que antes ele ia ser morto lá pela própria legislação do Paquistão, ele ia ser morto da mesma forma como ele matou, né? Porém, ele, antes de ser executado, ele cometeu suicídio. Mikhail Popkov, que é um russo, um ex-policial, conhecido chamado Lobisomem, o maníaco de Angrax. Ele, conhecido realmente, o nome dele, foram 78 vítimas, mas ele supostamente pode ter executado 83 pessoas após isso, após sua prisão, ele confessou mais crimes. Ele era um ex-policial e também, através do estudo do perfil psicológico dos crimes, né, do que estava ocorrendo nos crimes, desconfiaram que poderia ser um policial pelas atitudes que ele vinha cometendo, fizeram o DNA de mais de 3 mil policiais e conseguiram prendê-lo. Daniel Camargo Barbosa, a Colômbia, batendo recorde, né? Também um número conhecido de 72 vítimas, mas ele chegou a possibilidade de ter matado mais de 180. Tá bom? O mais interessante disso aqui, ele participava supostamente com sua esposa, e em 94 ele foi morto por um sobrinho de uma de suas vítimas na cadeia. Ele estava preso e também estava esse rapaz preso lá e terminou matando. Aqui no Brasil, né, nós temos Chico Picadinho, que não cometeu tantos crimes assim, mas os crimes que ele cometeu foram graves. Tem 2 casos em que ele, muito sádico, ele matou, esquartejou as mulheres, colocou em malas o restante no vaso sanitário, foi preso.
caso muito grave também, muito comentado. O maníaco do parque, Francisco das Chagas, Francisco de Assis Pereira, matou 11 mulheres, São Paulo. Era um homem, é um homem que você pode ver que nós falamos na nossa palestra em relação a isso, que o perfil desse pessoal, normalmente, eles têm um poder de convencimento muito forte. É um homem semi-analfabeto, mas convenceu várias mulheres, moças, mulheres, para tirarem fotografia no Parque do Estado, dizendo que ia fazer um book, e elas seriam inseridas ou enganjadas aí em campanhas publicitárias, né, através como modelos. Foram mortas, né, assassinadas, ele foi preso. Vampiro de Niterói, esse aqui, na verdade, ele era um homem muito perigoso. Em 91 apareceu um garotinho chamado Ivan, foi encontrado em um esgoto, morto, né, e logo em seguida ele foi preso e confessou que dentro de 8 meses ele tinha matado 13 crianças. Inclusive, uma delas ele guardou o sangue e bebeu o sangue dessa criança. Por isso foi conhecido como Vampiro de Niterói. Ele é considerado inimputável, por isso ele foi submetido à medida de segurança e está preso até hoje, claro, no hospital psiquiátrico, provavelmente não vai mais sair. Né? Isso aqui é muito perigoso, esse indivíduo. Francisco da Chagas, os casos masculados, trazer aqui mais próximo do Maranhão. Esse indivíduo também é muito perigoso, ele foi preso após matar, suspeito de ter matado 42 meninos, não só no Maranhão como no Pará. Eles basculavam, ele convencia as crianças aí para o mato, para pegar alguma coisa, para pegar passarinho, pegar bambu. Chegava lá, ele ia junto e matava a criança e basculava, tirava os órgãos genitais das crianças. E encontramos aí realmente vários corpos, tá? Foi preso e está condenado, aí está suspeito dessas mortes. Esse aqui é o José Vicente Matias, é justamente o Corumbá, né, onde ele matou 6 mulheres. Nós estamos aqui com o livro aqui que nós estamos lançando. Isso aqui é só um exemplo do livro que está sendo lançado. Nós prendemos também aqui no Maranhão, na verdade, uma investigação do Maranhão, prendemos ele no Pará. Ele é de Firminópolis, Goiás, e chegou a matar 6 mulheres pelo Brasil. Depois das suas prisões, nós conseguimos encontrar inclusive os corpos. Ele também canibalizava, ingeria sangue das mulheres. É um caso bem grave, tá, pessoal? Bom, gente, então, esse aqui é o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E em breve nós vamos aí continuar nossas matérias, nossos bate-papos, tá bom? E só lembrando, tá? Nossas redes aqui de contato, temos aí o @delegado Afonso, quem puder nos seguir eu ficarei muito feliz no Instagram, YouTube, Marcos Afonso Júnior 3577, e no TikTok, Marcos Afonso Júnior, Marcos Afonso Júnior, tá bom? Então, gente, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.